Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta científica. Hoje quem vai falar para nós é a Rosemary Kerr Barros, psicóloga, analista junguiana, docente da especialização em clínica junguiana do Instituto Junguiano IES-FEMAC e mestre em educação. A Rosemary vai falar para nós sobre conversa sobre arquétipos e o inconsciente coletivo de Jung. Não, eles não podem ser manipulados por eles. A gente passa para nós. Tá, obrigada. Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. Oba, chegando gente querida. Então, o Diego me convidou, né, assim, um pouco em cima do laço, para a gente fazer essa conversa aqui, mas eu sempre gosto muito de vir aqui no Sigmund Freud. Acho que é um lugar que nos acolhe com muito carinho sempre. E eu fiquei muito feliz, não, vamos lá, né? Então, o dia tá complicado, temperatura, tudo isso, mas é uma conversa, tá, gente? Assim, não é nada de muito elaborado, mas a gente combinou, né, Diego, de falar um pouquinho sobre arquétipos, sobre o inconsciente coletivo, que costuma ser um assunto que interessa muito para as pessoas, né? E eu comecei isso aqui já, assim, com uma provocação, tá? Porque, vamos rodar o primeiro slide, o que aconteceu, assim, ó, para que a gente possa falar sobre esse assunto, né? Se a gente botar arquétipo lá no Google, tá? Essa primeira página que aparece é super legal, super interessante, tá? Porque, assim, ó, hoje a gente tem arquétipos mercadológicos, né? Arquétipos são, né, produtos de consumo, né? Então, assim, a gente olha lá e bota 23 tipos de arquétipo, né, que você precisa conhecer, né? Então, o que são arquétipos? Os 12 arquétipos da marca utilizados para... Vocês estão entendendo? Assim, ó, o Jung se revira no túmulo quando ele olha essa marca do Google, entende? Porque assim, ó, gente, não é nada disso, tá? Então, achei interessante a gente pensar assim, né? Eu fiquei meio surpresa, por isso que eu resolvi começar com essa provocação, assim, porque de verdade eu nunca tinha experimentado fazer essa pesquisa dessa forma, tá? E eu achei super interessante, assim, porque hoje a gente tem um consumo de arquétipos, né? Então, viva o arquétipo tal, porque você vai ser feliz, né? Um produto, né? Que lógica é essa? O arquétipo com benefício pessoal, né? E vocês vão ver que não, né, gente? O inconsciente coletivo não é nada disso. Arquétipo, não é nada disso, assim, ó. Inclusive, né, assim, uma coisa que eu penso sempre, e que, assim, ó, os arquétipos não estão em nós estamos neles, nós estamos no inconsciente coletivo, né? Então, quer dizer, isso aqui é tudo furado, não existe, não funciona e não é dessa maneira, tá? E outra coisa interessante da gente pensar, assim, ó, é que isso aqui me parece tipo lógica de mercado hoje, né? Você não é feliz porque não quer, né? Tipo, assim, a autoajuda diz isso para nós o tempo inteiro, né? Essa semana eu estava lendo, o Jung escreveu sobre um dos textos, assim, do final da vida do Jung, foi o Resposta a Jó, né? Onde ele fala, né, sobre aquele texto bíblico, realmente, assim, ele discute aquela questão do Jó. Quem está familiarizado com a história do Jó, mas o Jó era assim, ele era super fiel a Deus, né? E Deus vai lá, faz uma aposta com o diabo, isso é uma coisa bem correndo, assim, correndo, só para a gente se situar na história, para eu poder comentar com vocês. O diabo e Deus fazem uma aposta lá no céu e o diabo diz, ele vai te trair para Deus. E Deus, não vai, Jó não vai. Aí Deus arrasa com o Jó, né? Então, eu ouvi falar que o Jó é o arquétipo da psicologia positiva. Entendeu? É o representante master da psicologia positiva, né? Porque hoje é tudo positivo, não faz mal. O Jó aguenta, mas ele fica lá, ele permanece fiel, você pode, né? Então, achei muito legal isso para a gente pensar assim, porque parece que é isso que a gente está, né, hoje em dia,
vendendo, falando, e talvez as pessoas até venham buscar isso com a gente, né? No consultório, todo mundo que trabalha na clínica é assim, as pessoas estão sofrendo e elas acham, ai não, eu vim aqui porque eu tenho que ser feliz, né? E não é, gente, sofrimento é parte inerente da vida, não tem como, a gente não vai fazer isso por ninguém, né? Porque isso não existe, né? Então é legal a gente pensar a partir dessas questões, né? O que é o inconsciente coletivo? Como é que, né? Foi isso que eu pensei em a gente falar essa noite. E assim, ó, por favor, me interrompam, perguntem, falem, tá? Tem algumas pessoas aqui que são bem familiarizadas com esse tema, mas, né? Enfim, de qualquer forma, a gente sempre tem uma coisinha a mais para comentar, falar, tá? Então, fiquem bem à vontade, tá? Vamos passar o primeiro. Então, nós vamos falar sobre isso, arquétipos, o que eles são realmente do Jung, tá? E o inconsciente coletivo, o que é isso, né? Bom, então eu começo, vamos começar lá no início, né? Eu estava falando outro dia com uma pessoa, né, sobre essa ideia de que a gente precisa conhecer, eu sou analista junguiana, né? Então, assim, me voltar para o Jung, tá? O que o Jung disse sobre isso? Como é que ele chega nesse conceito, né? Porque a gente sabe, assim, que de uma certa forma isso está um pouco já, né, no senso comum, embora muitas vezes distorcido, mas o que o Jung, como é que ele chega, né, a essas conclusões e da onde sai isso, tá? Então a ideia é a seguinte, né, em 1909, tá? Nessa época, né, a partir de 1906, 1907, ali o Jung ele faz uma colaboração importante com Freud, né? Eles trabalham esse período até 1900, final de 1912, ali, início de 1913, juntos. E em 1909 eles foram convidados para ir aos Estados Unidos, né? E, enfim, era um trabalho de, né, trazer a psicanálise da Europa para apresentar nos Estados Unidos. Enfim, eles fazem uma viagem de navio, tá? Que durou um tempo, eles ficaram bastante tempo convivendo, né? Porque atravessaram o oceano juntos, né? E o Jung teve um sonho nessa viagem, tá? Ó, o Jung, né, gente, assim, ó, ele começa, né, a teoria dele a partir de uma perspectiva um pouco diferente, assim, porque o Jung ele era um psiquiatra, né? Então ele trabalhava com pacientes psicóticos, tá? Isso é uma diferença importante, assim, porque ele trabalhava com essas fantasias, né? Com delírios, alucinações, enfim, de pacientes psicóticos, tá? E esse é o ponto de partida dele, né? Para pensar todas essas questões, né? E aí a gente vai olhando agora e vai conversando com vocês sobre por que isso. Bom, então ele já, né, estava olhando para esse lado, né? O que está acontecendo aqui, né? Que os meus pacientes, eles referem muita fantasia, muita, né? Com temas mitológicos, tá? E por que isso? Né? Justamente porque eram psicóticos, né? Eles estavam tomados por essas questões do inconsciente, né? Por definição, a gente sabe sobre isso. E o sonho do Jung, né? Ele sonhou com uma casa, que ele chamou de minha casa, nesse contexto do sonho, tá? Que tinha níveis diferentes, iam aparecendo para ele. Tá? Ele andava por essa casa e aí, então, ele explora andares dessa casa, ele começa por um andar nobre, né, com mobiliário atualizado, essa coisa toda, tá, que ele pensou ser o momento atual, e ele ia descendo, tinha um porão, um subsolo, e quanto mais ele descia, mais esse mobiliário e esse aspecto da casa ficava, né, com um aspecto primitivo, tá? Até que ele chega, depois de descer muitos níveis, a muitos porões, né, aonde ele encontra, né, esse passado pré-histórico, paleolítico, né, depois que ele passou por um nível que era claramente para ele grego-romano, né, enfim, uma coisa que eu sempre acho muito legal, assim, é que eles tinham naquela época uma cultura, né, tanto Freud quanto Jung, que era, né, muito ampla, né, assim, em termos de repertório de tudo isso, né, assim, de línguas, tudo, né, é bem diferente da nossa, né,
Então, eu acho que isso é uma coisa super interessante, assim. Bom, esse sonho respondeu a uma pergunta que ele vinha se fazendo durante toda a viagem, né? Em que premissas se baseava a psicologia freudiana? A que categoria de pensamento humano ela pertencia? A imagem onírica, escreve ele, tornou-se para mim uma imagem guia para conceber a estrutura psíquica. Foi a minha primeira suspeita da existência de um a priori coletivo subjacente na psique pessoal. Tá? Porque, assim, ó, isso que ele via e que remetia a essas ideias mitológicas, né, tá falando do coletivo, né, daquilo que é um a priori para todos nós, né, e que, acho que pode passar o próximo slide, deixa eu ver se eu... Isso, tá? Então, assim, ó, o inconsciente coletivo é um lugar onde, né, todos nós estamos. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, assim, como é que o Jung via essa questão do psiquismo, né? E eu acho que a psicanálise tem uma coisa muito parecida, né, de um outro jeito, com outros nomes, mas, né, também tem essa ideia de um a priori Você está pensando nisso antropológico. Não quero te Acho. interromper. Não, mas eu acho também, não acha? Eu fiquei pensando muito, assim, eu conheço o Jung, né? E acho que é muito importante, já falando a tua fala aqui, inclusive na nossa reunião está falando a importância de autores que antes não eram muito trabalhados, como Firenze, acho que Jung também ficou, mas eu estava pensando nisso, estava falando e eu fiquei pensando, né, que Totem e Tabu, né? Exatamente. O mal-estar da civilização. Exatamente. Fala de um evento coletivo que interfere o indivíduo. Exatamente. Então, acho que talvez formas e visões, mas que tem algo próximo. Acho que tem. Eu acho que hoje, assim, acho que a psicanálise atual, e eu acho que ficou muita coisa para trás, assim, porque eram coisas pessoais, assim, né? Deles, assim, mas eu vejo que tem muita coisa em comum, né? Até que talvez esteja uma nomenclatura diferente, um jeito diferente, né? Mas, assim, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que tem, né, muita similaridade, né? Enfim, quando eu estava dando aula na faculdade aqui, eu dava psicanálise, né? Então, na verdade, eu relido muita coisa, eu também, né? E aí eu começava a fazer esses paralelos, assim, né? E eles estudaram por muito tempo? Muito tempo, exatamente. Então, acho que as separações que foram acontecendo também foram muito por teimosia, eu acho, talvez, né? Mas, enfim, o que acontece, assim? Eu acho que tem muito em comum com isso, né? O inconsciente coletivo é isso, né, gente? É a gente encontrar esse a priori, né? Isso que nos define, que quando chega aqui, porque, lógico, era uma época diferente, os pontos de partida também, eles, né, aconteciam de formas diferentes, mas uma coisa que assim, é contada sempre, né, está nos livros da psicologia junguiana, é um paciente que o Jung tinha lá, ele era psiquiatra, né? A gente hoje chamaria de um psiquiatra residente na Burgosli, né? Que é uma clínica lá na Suíça, e ele então tinha esses pacientes. E tinha um paciente, também foram as coisas que foram levando ele a deduzir a ideia do consciente coletivo. Tinha um paciente, tá? Aqui está a estrutura, né? Mas antes depois eu vou dar uma olhada naquilo ali, tá? Mas só contar essa história. Tinha um paciente dele, tá? Que ele encontrava no corredor, né? Sempre, e que estava olhando por uma janela, e era assim, um camponês da Suíça, tá? Uma pessoa que trabalhava ali no meio rural, com uma cultura bem incipiente, né? E chamava ele na janela, tá? E apontava para o sol e falava no vento solar, falo solar, tinha toda uma conversa desse paciente, tá? Que sempre contava isso para ele, tá? Nessa época estava sendo traduzido um manuscrito, né? Lá na Europa, que estava sendo publicado naquele momento, e que trazia um mito, tá? De uma religião mitraica, né? E bom, o Jung comprava muito esses materiais, né? Ele se interessou por aqueles manuscritos lá que foram encontrados numa caverna lá no Oriente Médio, né? Enfim, essas traduções do copta, ele
financiou essas coisas, porque ele se interessava muito por esses assuntos. E ele encontra, então, nesse manuscrito, tá, um mito, né, dessa religião mitraica, que fala exatamente sobre o falo solar, o vento solar, enfim, né? Quer dizer, o que ele pensou na época, né? Esse camponês suíço não teria como ter acessado aquele material, né? Então, quer dizer, por onde estava vindo aquela fantasia? Por onde esse mito, né? Ele chegava naquela pessoa. E aí, lógico, ele foi se dando conta, né, que as fantasias mitológicas, elas falavam disso, né? E por isso ele foi pensando nessa estrutura simbólica e tudo isso, né? Então, por volta de 1912, né, Jung tinha situado a análise no contexto arquetípico já. O que significava que os problemas clínicos já não podiam ser resolvidos numa estrutura puramente pessoal, tá? Porque isso, quando a gente pensa em neurose, né, a gente consegue dar conta com o material do inconsciente pessoal, né? Mas quando a gente dá um passo em direção à psicose, né, e na época, né, você sabia que os tratamentos eram, né, incipientes ainda, né, não tinha nada medicamentoso, farmacológico, nada, né, então eles estavam lá lutando com aquelas pessoas, né, tentando resolver aqueles assuntos. E aí, né, gente, o inconsciente pessoal não dá conta daquelas fantasias, né? E por isso, então, ele foi chegando, né, a esse material, tá? Por definição, os complexos e neuroses individuais estavam ligados a problemas arquetípicos ou transpessoais encontrados na cultura e na sociedade, tá? O indivíduo é um representante de uma situação psíquica coletiva e ancestral mais ampla, né? E ele, então, procura resolver os problemas psicológicos dando um passo além, né? Que foi o que ele tentou fazer na época, tá? Vamos botar aquela agora. Então, assim, ó, dentro da psicologia junguiana, a gente também usa essa ideia do iceberg, né? Que também é bastante usada na psicanálise. Só que a diferença é assim, ó, que em vez de inconsciente, de consciente e inconsciente, a gente, né, representaria como consciência inconsciente e um inconsciente coletivo, Mara, pelo próprio tamanho que ele tem, né? Aquele inconsciente ali, a parte de baixo do iceberg seria o nosso inconsciente pessoal, né? Que aí ele é uma definição exatamente igual, né, à da psicanálise, tá? Só que a gente tem esse passo além, que é o inconsciente coletivo, né? E é uma coisa interessante da gente pensar, porque assim, ó, a gente, na verdade, vai se diferenciando uns dos outros na consciência, né? Porque quanto mais inconsciente é o nível, mais iguais nós somos, né? Porque aquilo que é do inconsciente coletivo pertence a todos nós. Isso é muito interessante da gente pensar, né? Porque a gente tem essa ideia de separatividade, né? Que o que eu faço é meu e não é do outro. E, na verdade, né? É como se a gente realmente tivesse comunicado, todos nós, né? Porque pelo inconsciente coletivo, nós estamos todos em contato, né? E isso é super interessante da gente pensar, né? Então, essa é a estrutura, tá? Para a gente visualizar. Bom, nas obras completas, né, ele fala sobre isso. O homem possui muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos antepassados, tá? Não nasce uma tábua rasa, apenas nasceu inconsciente. O que o Jung diz, né? Assim, ó, quando a gente nasce no inconsciente, tá? A consciência é uma aquisição, né? Que vai se dando de que maneira, né? Bom, o ambiente, o mundo me coloca barreiras, né? É a mãe que não atendeu suficientemente. Depois eu preciso começar, enfim, a me virar sozinho, eu tenho que caminhar. Cada passinho que a gente vai dando, né, é uma barreira do ambiente colocada para que a gente vença,
certo? E essa é a forma da gente ir adquirindo consciência. Cada vez que a gente supera uma barreira, mais uma ilhazinha de consciência vai se formando, né? Então, nós temos como todos dentro do consciente coletivo, todos no mesmo lugar. E aí vamos, então, ampliando a nossa consciência. E o Jung fala num processo de individuação, né? Que é o objetivo da análise junguiana. E o que é a individuação? É eu ampliar minha consciência o máximo possível dentro desta vida, né? Para sempre. Não tem fim esse processo. Não existe ninguém individuado, né? Quando a gente, que é junguiano, né, a gente ouve assim, ai, fulano é individuado, a gente já olha e diz assim, não, essa pessoa não sabe nada, entendeu? Eu acho que todo mundo tem as suas, né? As suas reservas de mercado, nós também temos nossas, né? Porque não existe ninguém, né? Isso é um processo, e é para sempre. A gente vai, né? Até o fim da vida, a gente vai ampliando a nossa consciência. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, a gente nasce dentro do inconsciente, tá? Traz com a gente esses sistemas que são organizados, né? Tem coisas assim, ó, e essa ideia, né, é de que, bom, existem padrões de comportamento, existem coisas que já fazem parte de nós, né? Eu gosto muito, eu fiz o curso aqui de Pais e Bebês com a Lúcia Grigoletti, tá? Quando eu estava fazendo faculdade, fiquei lá um ano fazendo Pais e Bebês. E eu me lembro, assim, uma coisa que para mim marcou muito, que foi, a Lúcia nos mostrava um livro, né? De um trabalho que é aquele reflexo que os bebês têm quando nascem, né? Nas primeiras horas, e que depois eles perdem, né? Então, se pegar o bebê, tá? Recém-nascido, né? E largar em cima da mãe, ele caminha até o seio e ele mama. E ninguém ensinou isso para ele, isso veio com ele, né? Depois de umas horas, esse reflexo desaparece, né? Mas ele tá ali, né? Ninguém ensinou. Então, assim como os nossos padrões, eles vêm conosco, né? E é disso que o Jung está falando quando ele está falando em inconsciente coletivo, tá? É aquilo que é uma forma, que é aquilo que nos torna humanos, né? Por que a gente não se atira lá do galho da árvore e sai voando, né? A gente não é passarinho. Então, se fizer, vai dar errado, vai dar ruim, né? Então, assim, ó, esses padrões, tá? E isso que nos torna humanos, tá? Isso são os arquétipos, tá? Eles são formas, eles não têm conteúdo pré-estabelecido, tá? Ninguém precisa dizer para nós que não é para subir um galho da árvore com anos de idade e se atirar lá de cima, né? De alguma forma a gente sabe isso. Né? A gente vai imitando ali, a gente vai fazendo, né? Mas é isso, tá? Então, esses sistemas herdados, entre aspas, sempre, tá? Eles correspondem a essas situações humanas que existiram desde os primórdios, desde sempre, tá? Que correspondem à juventude, velhice, nascimento, morte, tá? E aí, né, gente, é por isso que a gente vai encontrar esses padrões mitológicos, porque assim, ó, os mitos, eles são a primeira tentativa humana de responder a essas perguntas que a humanidade se fez desde sempre, né? Que é explicar da onde a gente veio, né? Para onde a gente vai, quando é que a gente morre, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu ficava olhando para o céu e pensava, tá, mas e o eterno? Como é que é? Acho que todo mundo faz isso, né? Não fui a única. Né? O que é isso? Eu ficava olhando para cima e pensando, né? Ia lá para a missa com a minha avó e ficava olhando para o teto da igreja pensando como é que era Deus, aquele velhinho de barba, né? Enfim, essas questões, né? Por que a gente casa? Por que a gente tem filho? Como é que isso acontece? Né? São perguntas, né? Que primeiramente foram respondidas pelos mitos, mas são questões humanas, basicamente, né? E por isso, né, que então o Jung ele vai ligando isso, se dando conta, né, de por que os mitos são tão importantes. E o Jungiano adora falar de mitos, adora contar uma história, né, mas
Os canalistas, a pessoa das caras também. A gente gosta de mito. Né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Né? Mas é que é isso, né, gente? É porque o mito é a primeira explicação. Então, se a gente pegar uma coisa muito ancestral nossa, onde é que a gente vai cair? Na mitologia, né? E aí não importa, são padrões humanos que estão ali representados, né? E isso é um arquétipo, tá? Não tem essa, assim, de, vou dizer para botar, o arquétipo de tal, não, né? Padrão, está representado de que forma? Como a gente vai encontrar ele quando ele chegar na nossa consciência, tá? Apenas a consciência individual experimenta essas coisas pela primeira vez, mas não o sistema corporal e o inconsciente, tá? Tá. Para esse, só interessa o funcionamento habitual dos instintos que já foram pré-formados de longa data, tá? O que a gente vai, assim, ó... O Jung, ele faz uma diferençazinha, tá? Importante, que é o seguinte. Os instintos são isso que tá no corpo, tá? E os arquétipos seriam os instintos psiquificados, tá? Então, assim, eles estão no entre, né? Enfim, eles estão lá na psique, tá? Porque a nossa psique, ela abrange todo esse inconsciente coletivo, é aquela estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Então, isso é importante, tá? Instinto para o Jung é corpo e arquétipo é instinto psiquificado, tá? Tá na psique, é arquétipo, tá? Bom, vamos passando. Aqui está uma outra parte, que é o seguinte. Como é que a gente vai ver isso? Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo. Tá? Se ali no centro está o ego, tá? E o ego, para o Jung, é o centro da consciência, tá? A gente tem, né, numa primeira camada, tá? Inconsciente pessoal e complexos, portanto, vou explicar o que são os complexos, tá? E depois, na segunda camada, o inconsciente coletivo e os arquétipos, tá? Bom, no inconsciente pessoal, tá, é o lugar onde a gente tem esses complexos. O que é isso? Bom, eu tenho uma vivência pessoal, tá, emocional. Vamos pensar que eu tive uma situação extremamente desagradável com a minha mãe, tá? Que de alguma forma ela me marca, tá? Os complexos não são só patológicos, tá? Mas eu acho que é mais fácil da gente entender dessa forma, tá? Eu tenho uma vivência, né, pessoal com a minha mãe. Quando eu era pequena, minha mãe me deixou sem comida, estou inventando, tá? Bom, o que aconteceu? Cada vez que eu sinto fome, tá? O que acontece? A gente diz, eu constelo o meu complexo materno, tá? Por quê? Porque ali tem uma carga emocional, uma carga energética, tá? Que vai fazer com que aquilo apareça quando eu tenho fome, tá? O meu corpo comunica com a minha psique, tá? E eu sinto fome e penso, é a minha mãe de novo, não me dando comida. Isso é um complexo materno, tá? Só que todo complexo tem um arquétipo no meio. Que arquétipo é esse? A mãe. Tá? O arquétipo materno é o arquétipo responsável pela nossa. O que é mãe, né? Mãe é quem nos alimenta, tá? Sempre, desde que a gente está sendo gestado na barriga. Então, a alimentação é uma função materna, né? Isso é igual, né? Não tem diferença, né? Pensar em mãe, símbolo mãe, enfim, mãe é quem nos alimenta, tá? Então, só que assim, ó, o arquétipo materno é essa forma de mãe coletiva, tá? Nome mãe coletivo. Quem é a nossa mãe cultural, né? Judaico-cristã? Maria, tá? Esse é o arquétipo materno, tá? Só que cada um de nós vivencia esse arquétipo através de uma experiência pessoal com a mãe pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo,
tá? Estamos todos, né? Não tem ninguém que não tenha uma experiência de mãe, né? Mesmo que não tenha sido uma mãe real, outra mãe apareceu nesse lugar, tá? E aí, assim, ó, então essa é a diferença, tá? Todo complexo tem um arquétipo no meio, tá? O centro do complexo é um arquétipo, tá? E aí, na volta dele, tem uma experiência pessoal que tá ali, né? Então, o que costuma acontecer? Eu sempre conto para explicar o complexo, sempre conto a mesma história que já me viu, uma vez eu ouvi de novo essa história, porque né, eu acho ela muito elucidativa, não tem como ela é muito clara, né? Que é a história seguinte, né? Eu tive um paciente há uns anos atrás, uma pessoa calma, tranquila, tudo de boa, tá? Só que quando ele me procurou porque ele tinha descoberto que ele tinha um monstro dentro dele, tá? A cena era a seguinte, tá? Essa pessoa era uma pessoa universitária, tá? Tinha acontecido, assim, no último mês, duas situações que ele tinha ficado muito impressionado, tá? Ele chegava a falar baixinho, assim, de tão tranquilo que ele era, tá? De boa. Aí, uma situação foi a seguinte, um sábado de manhã, ele ia pela avenida, né? Porque a feira da avenida era ali no meio, ficava, né, uma chafurda de carro na avenida, e ele ia com os 3 filhos no banco de trás, tá? Do carro. E aí, uma pessoa fechou o carro dele, era uma mulher, fechou o carro dele, tá? E ele saiu ensandecido pela cidade, perseguindo a mulher, tá? Porque ele ficou tão furioso, tá? Que ele queria bater no carro da mulher, assim, ó. E quando ele parou e se deu conta que ele estava com o filho no banco de trás, ele ficou impressionado, tá? Algo aconteceu ali, tá? Que constelou o complexo dele. E o monstro tomou conta, entendeu? Nesse momento, a outra cena era assim, ó, reunião de departamento na universidade. Tá? Quem conhece um pouco essa universidade sabe que, né, costumam haver assim, questões, né? E aí ele disse assim, ó, que quando ele viu, ele deu um soco na mesa. Ficou todo mundo assim olhando para ele, porque ele era uma pessoa tocada, entendeu? Ele deu um soco na mesa, deu um grito, assim, sabe, no meio da reunião. E aí, eles, da terapia, né? Ele ficou louco, né? Tem alguém dentro de mim que eu desconheço, tá? E tem, né, gente? Porque esse é o ponto do arquétipo, do complexo, né? A gente normalmente é dirigido pelo ego, correto? A gente funciona no nosso ego aqui. Estou no ego aqui, conversando com vocês, consciente, né? Se eu não estiver dormindo, sonhando, nada disso é o ego que está no centro. Só que quando o complexo constela, o ego sai. E aí, né? Por que está no comando? Quem tem mais energia psíquica, né? Quando constela o complexo, tá? O meu ego fica com menos energia que o complexo, né? Menos energia psíquica, menos carga emocional, e aí o complexo entra dentro de mim e eu saio assim pela rua, perseguindo as pessoas, de uma forma quase inconsciente, né? Porque não sou eu no comando, né? E assim, tenho certeza que todo mundo já viveu uma situação dessas, né? De constelação de complexos, né? Bom, e aí o que acontece nessa hora? A gente, quando conhece aquilo que nos move, a gente readquire mais rápido, traz o ego de volta mais rápido, né? Não é que a gente cura isso, né? Ninguém cura. O complexo vai nos acompanhar o resto da vida, né? Então, assim, a gente tende, né, a vivenciar aquelas situações, né, mais intensas, o que provocam, né? A gente já sabe, bom, estou me movimentando, eu sou uma pessoa, né, que tenho X complexo. Se eu tenho mais consciência, tá? O que acontece? Em vez de ficar enraivecida, né, eu rapidamente me dou conta, ó, tá aí o meu complexo, né? Então eu me afasto dele e eu consigo retomar o meu lugar mais rápido, né? Agora, vai continuar lá, né? Porque não tem milagre, assim. Nem a psicologia positiva consegue fazer isso ainda que eu saiba, né? Enfim, tô brincando, né, gente? Não, nada a ver, mas assim, é que é isso, né? Assim, não é uma coisa sobre a qual eu tenho controle total. E os nossos complexos mais importantes, eles vão nos acompanhar,
né? Mas é isso, tá? Em resumo, é isso aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, da onde veio isso, né? O que são os arquétipos, né? São estruturas idênticas, universais da psique, que constituem os resíduos da remota humanidade, tá? Quais são os precedentes? As ideias de Platão, Jung, né? Conhecia Platão, estudou isso tudo, e aí são essas ideias. Ele também falou nas categorias do Kant, para basear a ideia dos arquétipos, os protótipos de Schopenhauer, tá? Então, os instintos estão para a biologia como os arquétipos para a psicologia, né? Só forma conteúdo dado pela cultura e uma coisa, só acessível quando chega à consciência. Por isso é que eu disse, a gente não pode manipular, gente, eles são inconscientes, tá? Arquétipo é inconsciente, né? A gente vai vislumbrar imagens arquetípicas, tá? Os arquétipos em si vão estar sempre no inconsciente coletivo, tá? A gente consegue, digamos que, vestir essas formas com coisas da nossa cultura, tá? Então, a gente tem uma imagem arquetípica, tá? Quando ela chega na consciência, tá? É isso. Bom, por isso, então, né, os mitos, tá? Já expliquei para vocês, a gente pode até passar, tá? A mitologia tem essa importância, né? O Jung se deu conta lá de que, enfim, esses materiais, né? Quando a gente conseguia, né, olhar para um padrão da mitologia, né, e enxergar algo ali que fizesse sentido, e isso é uma coisa que a gente faz às vezes com os pacientes, né? Tem pacientes assim que a gente olha e pensa, eu particularmente, assim, eu sei que tem pessoas que são super especialistas em mitologia, eu não sou uma super especialista em mitologia, eu conheço mitologia grega, tá? Romana ali, né? Uma sai da outra, não sou assim alguém. Tem pessoas que são, né, muito versadas em mitologia, na cultura tal é essa, na cultura tal aquela não é o meu caso, tá? Mas, enfim, alguns pacientes, assim, às vezes cai muito de maduro, né? Ah, mas esse aqui é o Ares, né? Ele tá pronto para a guerra, sempre pintado, né? Tem padrões, assim, que a gente vê muito, né, de uma forma quase caricata, né? Então, é muito fácil de identificar, assim. E a gente tem, na verdade, a psicologia arquetípica, assim, eu apresentei aqui, né, Diego, minha monografia da formação de analista, assim, onde eu, né, escrevi sobre redes sociais e fiz fui buscar lá na mitologia, né, o que acontecia que dava para a gente pensar num padrão mitológico, uma coisa super atual hoje, né, que é as redes sociais, enfim. Então, porque é isso, né, gente? Está aí todo o tempo para nós e é só a gente prestar atenção, tá? Vamos passar. Não vou espichar muito para depois a gente poder conversar, pessoal. Alquimia. Como é que a alquimia entra na vida do Jung? Tá? Porque assim, parece uma coisa muito louca. Eu não conhecia nada de alquimia, até fazer a formação junguiana. Tá? O que aconteceu com o Jung? Assim, ó? O Jung, ele, na verdade, assim, Jung tem uma coisa muito paradoxal. Para as pessoas da igreja, ele é um herege. E para as pessoas da ciência, ele é um místico. Entenderam? Ele ficou num limbo ali, num lugar que não é nenhum nem outro. Né? Porque, na verdade, ele não era nenhum nem outro. Né? Ele tem uma história, tá? Ele é filho de um pastor protestante, então, da igreja luterana suíça, então ele vivenciou isso desde de criança, né? Ele tem uma história pessoal com um pai que, enfim, recitava a Bíblia de cor, mas não permitia questionar nada. E aí, então, para ele aquilo era um desafio. E foi uma coisa que acompanhou ele a vida toda, tá? Como ele pensava essas questões de uma forma muito particular, assim, ele ficava muito mais. Algumas pessoas dizem que ele é um gnóstico, tá? Porque o que é a gnose, né? É conhecer, né, essa verdade através da própria experiência. Bom, ele não encontrava material,
né? E ele queria estudar mais e mais, ele foi sempre atrás, ele era uma pessoa muito aberta, assim, a conhecer tudo, e, enfim, ele não tinha ruim, ele ia atrás. E ele se deu conta do seguinte, tá? Que o material que falava sobre a hipnose, tá? Era muito antigo, né? E que ele poderia encontrar na Idade Média, tá? Esse referencial para poder pensar esses, né? Esses termos. Bom, em 1928, né? Ele então cai na mão dele esse texto, O Segredo da Flor de Ouro, que é um texto alquímico chinês muito antigo, tá? E ele começou a se dar conta do que, tá? Que o que os alquimistas faziam com a matéria era similar ao que a gente faz no processo terapêutico, tá? Porque assim, ó, o que eles queriam fazer? Eles queriam transformar tudo em ouro, mas que ouro? Filosófico, né? E o Jung se deu conta do seguinte, que na verdade os alquimistas, eles projetavam na matéria, né, conteúdos inconscientes. E foi por aí que ele foi estudar esses assuntos. Então vocês imaginem isso lá em 1930, sem internet, entendeu? Para consultar os textos alquímicos, aquelas pranchas com aqueles desenhos maluquíssimos, né? Ele andava pela Europa pedindo nos sebos, pelo amor de Deus, me mandem material, porque eu quero. E ele tem tratados e tratados sobre alquimia, né? Que, em resumo, é isso, né? Depois que a gente conhece um pouco esse material, eu sempre digo uma coisa assim, ó. Com os nomes lá alquímicos, existem, né? Operações que a gente estudou em química no colégio. Por exemplo, né? Dissolução. Vocês lembram disso? Tem gente aqui, moça, que está muito mais perto da química do colégio do que eu, né? Mas a dissolução era o quê? Né? A gente pega um sal ali, mistura na água e aquilo, né, se dissolve, tá? Muitos pacientes chegam no nosso consultório precisando do quê? Solúcio, é o nome dessa operação na alquimia. E o que é? Sabe aquele paciente que senta e chora, 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 chora? Todo mundo já teve um paciente assim, né? E que a gente precisa deixar. Porque enquanto ele está chorando, 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 ele está fazendo uma solúcio, ele está dissolvendo aqueles conteúdos de sofrimento dele, tá? É uma operação alquímica, né? Dissolvendo na água as dores, os sofrimentos, os conflitos, tá? Isso é um exemplo, né? Existem o estudo da alquimia, depois que a gente começa assim, a entender um pouco dessa linguagem simbólica, ele é muito interessante, né? Porque são metáforas, né? E que a gente começa a pensar. E uma coisa, né, gente? São metáforas e são conteúdos que aparecem no material que o paciente nos traz, né? Através de sonhos, através de técnicas expressivas, né? Porque são símbolos, né? Então a gente fica com um repertório para ler, tá? O Jung tem um texto que ele fala que é a prática da psicoterapia. Eu particularmente adoro esse texto, porque ele diz isso, ele diz assim que a gente precisa ter repertório, né? Para pensar essas metáforas, né? Porque é isso. O paciente chega, nos conta uma história, né? Mas quando ele conta um sonho, quando ele traz esse material, a gente tem que ser capaz de olhar para isso e perceber. E a alquimia tem essa relação, assim como nós podemos passar, eu acho, tá? Assim como a gente vai encontrar isso nas religiões, né? Porque tem cada religião é um sistema arquetípico completo. Todos os arquétipos estão representados. Tem a mãe, tem o pai, né? Tem, enfim, né? Cada religião e cada com a sua origem, mas estão ali os arquétipos, né? A astrologia da mesma forma. Quando eu fiz a pós-graduação, eu tinha uma colega que ela entendia muito de astrologia, tá? E quando a gente teve mitologia, era fantástico, assim, ouvir ela falar, porque aí ela dizia, o regente do signo tal é o planeta tal. Não, mas aí a gente pensa naquele planeta e a gente pensa, mas olha só, então, né? Eu sou taurina, né? Sou do final de abril, tá? E aí a regente de touro é Vênus,
né? E Vênus é a deusa, né? Enfim, do amor, né? Da beleza, né? E Taurino gosta disso, gosta de comer bem, passar bem, né? Gosta de uma casa bonita, entendeu? Tudo a ver com a Vênus, né? Com a Afrodite, entende? Então, essas relações que a gente começa a estabelecer, né? Elas fazem muito sentido. E é por isso, né? O tarô, quando a gente estuda aquelas lâminas, né? Não é para adivinhar o futuro, mas é porque ali são arquétipos representados, né? E bom, então o que acontece assim? Quando o paciente vem para o consultório, ele vem com a bagagem dele. Às vezes eu sou capaz de dar conta porque eu conheço. Às vezes eu não conheço, né? E eu também não olho, né? No início, eu sempre conto isso, que no início, quando eu comecei a atender, uma pessoa me dizia, vou te contar um sonho, eu pensava, olha, entendeu? Que eu pensava, e agora, né? Mas como o inconsciente é generoso, assim, a gente começa, né, a tatear e a gente vai indo e a gente, né, enfim, vai ficando mais seguro até para dizer, olha, sobre isso eu não sei, mas me ensina, né? Porque o material não é meu, é do paciente, então eu preciso ouvir a associação dele, o que aquilo representa para ele, não para mim, né? Muitas vezes não adianta eu olhar no contexto coletivo, eu tenho que olhar no contexto do paciente, no contexto pessoal, porque é daquilo que está falando, né? Então, é isso, né? E a gente vai transitando por aí, tá? E por isso que o Jung, ele, então, né, místico, né? Eu olhava para tudo isso mesmo, sem preconceito, ele mergulhava, tá? Vamos lá. Qual é a importância dos arquétipos? Eles são os órgãos da vida psíquica e é responsabilidade cultural e espiritual de cada época traduzir esses arquétipos ou deuses em termos de que sejam aceitáveis à mente contemporânea, que eu estava dizendo para vocês das redes sociais. Tá? Se eu não souber, se eu não conseguir atualizar, isso morre, não faz sentido para ninguém e não diz nada. A gente tem que ir fazendo essas conexões, tá? Então, se a gente perder a conexão entre o antigo e o moderno, a mente murcha. Olha que interessante isso, ela murcha e morre. Por quê? Ela não pode ser separada das raízes sem terríveis consequências. Antes de morrer, porém, ela se fragmenta e enlouquece. E Jung sentiu que havia ampla evidência de que o mundo moderno estava sujeito a uma dissociação sempre crescente. A gente está numa época complicada, né? Eu já estava atendendo uma paciente de tardezinha e ela estava dizendo, pois é, né, coisa assim, eu não estou conseguindo separar isso. E eu olhei para ela e disse, não, não é separado, não está conseguindo juntar. Está separado, né? Porque a gente vê hoje, né, assim, uma quantidade enorme de pessoas totalmente dissociadas, né? Totalmente, assim, fragmentadas, as pessoas, né? E aí ela me disse, é mesmo, né? E a gente começou a conversar sobre isso, eu disse, porque é exatamente isso o que acontece, né? As pessoas estão dissociadas, isso é um fenômeno do nosso tempo, né? E acho que, assim, essa ideia da gente conseguir integrar mais os conteúdos, né? Porque é o cancelamento, né? Não me serve, sai daqui, não quero saber. Não é assim. Ninguém tem tolerância para nada, né? Então, assim, a gente não consegue conviver com a diferença, a gente não consegue, né? E a internet está fazendo isso cada vez mais, né? Assim, eu vivo na minha bolha, que é diferente da bolha do meu marido, que é diferente da bolha do meu amigo, né? E o que eu acesso é só isso. E eu tenho uma grande crítica a isso, né? Porque eu acho que realmente a gente está ficando cada vez mais dissociado, né? Acho que realmente a gente consegue estar ficando mais polarizado, tudo que a gente vê hoje, né? Polarização, as pessoas cada vez mais ensimesmadas, né? E mais, assim, reafirmadas do seu ponto de vista e tolerando muito pouco a diferença, né? E aí é isso que a gente está vendo, né? Tem que transformar tudo em crime, porque senão não adianta, ninguém consegue conviver, né? E eu acho que é bem complicado. Eu tenho um filho morando na Irlanda, né? E aí, lógico, eles vivem na Europa essa questão toda, né? De que sempre houve, né? A gente sabe que, assim, a xenofobia existiu sempre, né? Porque a gente precisa projetar em quem é o outro, né? Aquilo que eu não gosto em mim.
né? Mas nesse momento, assim, é uma coisa que tem horas que eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Porque é bem complicado. E o Matheus mora num país que é muito tolerante, né? Com o estrangeiro, ele mora na Irlanda, mas alguns países na Europa é complicado, né? Porque mesmo assim, né, vai ficando, né? É um grupo de amigos, todos pessoas de fora, né? Tem uma integração no trabalho, mas ela não é assim na vida cotidiana, porque tem pouca tolerância, né? A gente vive isso. Bom, vamos lá. Quase terminando, gente. Olha o Jung bravo. Sempre me deparo de novo com o mal-entendido de que os arquétipos são determinados quanto ao seu conteúdo. Ou melhor, são uma espécie de ideias inconscientes. Por isso, devemos ressaltar mais uma vez que os arquétipos são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo, e no primeiro caso, de um modo muito limitado. Uma imagem primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo no caso de tornar-se consciente, portanto, preenchida com o material da experiência consciente. O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo do que um facultas pré-formante, uma possibilidade dada a priori da forma de sua representação. E um drama, tá? Porque as pessoas dessa época entendiam tudo errado. Esse eu acho um bom livro para a gente pensar em arquétipos. Chama-se Espelho do Self, tá? E aí a gente, né, os arquétipos mais estudados, estão mais caracterizados, embora eles sejam infinitos, assim, a gente vai encontrar, né, o ego, tá? A dimensão consciente, essas são figuras arquetípicas do nosso mundo interior, são arquétipos, tá? Persona, tá? Que é essa máscara que a gente usa para estar na vida, né? A sombra, tudo aquilo que eu odeio em mim, tá? É um arquétipo. A ânima e o ânimos são conceitos bem difíceizinhos do Jung, tá? Mas, a grosso modo, né? A ânima é a contraparte feminina dos homens, tá? Entre aspas, tá? O ânimos é a contraparte masculina das mulheres, tá? Também entre aspas, tá? São conceitos que eu acho os mais complexos de Jung, tá? Existe um arquétipo do duplo, tá? Que é um auxiliar interno, tá? Que eventualmente, para algumas pessoas, ele é muito claro, para a maioria, né? Eu não tenho a menor noção do meu, tá? Se existe esse duplo em mim, nunca fiz contato. O self, tá? Que é realmente, assim, o centro da psique, tá? Não mais como ego, o centro da consciência, mas o self como uma parte assim transpessoal, no sentido de que está além da nossa psique, tá? E que conduz o processo de individuação, tá? E existem os arquétipos da família, tá? Esses, então, seriam os arquétipos do nosso mundo interior, tá? Eu vou passar até o final, depois, se vocês quiserem esmiuçar alguma coisa, perguntem, não tem problema. Quem é a família arquetípica, né? Pais e filhos, o pai devorador, tá? São alguns que são bem caracterizados, tá? Mães e filhas, né? E como é que se dá essa relação? A redenção do pai, tá? Mães e avós, tá? Tem também papéis, né, arquetípicos aí, tá? Avós amorosas, o arquétipo do avô, né? O acordo conjugal, né? Cada casamento tem o seu contrato. Às vezes as pessoas chegam no consultório, né? E a gente olha e diz, olha, o contrato não está funcionando mais. E as pessoas estão olhando para a gente, né? Ele também é influenciado, né? Por casamento, né? Também tem conteúdos arquetípicos, tá? Os mistérios fraternos, os irmãos, os gêmeos,
tá? Os órfãos, tá? Aquela filha que fica solteira para cuidar dos pais, tem também uma representação arquetípica, tá? Enfim, a gente, né, aqui esse livro fala sobre o relacionamento homossexual, tem alguns autores junguianos que tratam, né, que estudam bastante essa questão hoje, tá? Enfim, isso é arquetípico, tá? E, por último, nesse livro, a gente vai encontrar alguns arquétipos que são muito estudados até agora, dentro da psicologia junguiana, né? O arquétipo da criança, o puer, tá? O puer é um deus que ele é um deus criança, tá? Então, o puer dentro da psicologia junguiana, ele tem o sentido daquela pessoa que não amadurece nunca, tá? Fica sempre jovem, né? Esse é o arquétipo do puer, tá? Imaturo, é isso. O Sênex é aquele que já nasce velho. Vocês conhecem também, tenho certeza absoluta. Tem gente que tem 10 anos de idade e é velho, né? Então, esse é o Sênex, tá? O Falos e a psicologia do masculino. A virgem, existem deusas virgens, né? Elas não se relacionam, tá? E não é assim, ó, não é que ela não faz sexo, não é isso. É que ela não tem uma vida conjugal, tá? Ela decide que ela vai viver sozinha, tá? O feminino, né, assim como o masculino, tem os seus aspectos arquetípicos, tá? E a velha sábia, o velho sábio, que a gente sabe que também são arquétipos importantes, tá? Então, a grosso modo, assim, a gente nesse livro, a gente tem esse apanhado total, tá? E aí ele é um bom guia para a gente estudar esse assunto, né? E para conhecer isso, tá? Gente, assim, ó, o Diego combinou comigo, assim, 45 minutos, por aí, eu já passei, eu falo muito, tá? Mas, assim, o que eu trouxe pronto foi isso, tá? Para dar essa passada rápida e, bom, agora eu estou com vocês. Tem mais um slide. Tem mais... Ah, tem. Deixa eu ver o que eu tenho mais. E os papéis, tá? O herói é isso mesmo. O herói e a heroína. Isso é interessante. O herói, tá? Olha como a mitologia e, né, o herói, ele é o arquétipo que rege a primeira fase da vida. Por quê? Tá? Lá na mitologia grega, tá, era dado, né, para os... Né, ele tem algumas condições que são especiais. Ele tem um nascimento especial, normalmente ele é filho de um deus humano, né? Então ele tem algumas características, assim, mas ele tem uma escolha, tá? Então era perguntado para eles assim, ó, tu quer ser herói ou tu quer ser uma pessoa comum? Porque a pessoa comum, ela vai apagadinha ali, né? Que nem nós, assim, ninguém sabe que a gente existe. Mas a gente tem uma vida longa, tá? O herói, ele brilha, tá? Mas ele tem que dar a vida cedo, pela missão dele, tá? Então era perguntado, tá? A pessoa chegar lá, atendia as condições, né? Teve um nascimento especial, tem isso e aquilo, tá? Quer ser herói ou quer ser uma pessoa comum, tá? Este é o mito que rege a primeira fase da vida, tá? Por quê? Porque a gente tem que matar um leão por dia, né? Tem que escolher que profissão a gente vai ter. Tem que se inserir no mercado de trabalho, tem que ser capaz de sustentar. Vou casar ou não casar? E se casar ou não casar, com quem? Né? Homem, mulher, não quero casar, né? Quem é a pessoa? Bom, que mais? Vou ter filhos? Não vou ter filhos. São escolhas, né? Um leão por dia a gente tem que resolver. É a época do herói. Mas tem que morrer cedo. O herói tem que morrer e dar lugar, tá, a um outro arquétipo quando a gente chega na metade da vida. Tá? Então, a famosa crise dos 40, que agora, né, parece que ela está avançando um pouco mais, tudo está vindo mais tarde, né? Enfim, mas tem que morrer, tá? Ele tem que sair de cena, né? Porque se ficar heróico o resto da vida, estou sendo regido pelo arquétipo errado, né? Tem que deixar ele morrer. Não é fácil para algumas pessoas, tá? Porque ele é o ego, né?
e a gente ser capaz de abrir mão da nossa vaidade, que está toda lá no ego, né? Para deixar que o processo de individuação avance, né? Tem que sacrificar o herói, tá, gente? Não é fácil, né? Bom, aí tem a heroína, né? Que é a versão feminina. Tem o monstro, esse que eu contei para vocês, que era, né, o arquétipo que regiu meu paciente, aquele, né? Tem a vítima, quem não conhece? Aquela pessoa que, né? A culpa foi dos outros. Não, nunca é comigo. Né? O embusteiro, o xamã, o curador, o inválido, o amigo, tá? Esses são papéis que a gente vai encontrando na nossa vida, né? E quando a gente estuda, né, na psicologia, assim, eles têm lugar, eles têm hora, por que aquilo está acontecendo. E quando a gente se familiariza com isso, porque assim, ó, pensem, né? Eles estão ali e eles estão inconscientes da pessoa. A pessoa não sabe que tem que matar o herói, né? Tá ali lutando com aquilo, ainda querendo, né? Não, chega, né? Não precisa mais, deixa passar, né? E é isso, assim, né? Esses arquétipos que são bipolares, assim, a vítima, quando a gente diz isso, né? Às vezes as pessoas se surpreendem. A vítima sempre considera um agressor do outro lado, aí a pessoa não sabe por quê. Porque ela, né? A gente morre de raiva da vítima, né? É um arquétipo bipolar, né? Assim como o curador tem um ferido do outro lado. Então, enfim, a gente vai se movimentando nesses arquétipos que também são bipolares, né? Porque quando constela uma ponta, na outra tem outra coisa, né? Então, a gente conhecer isso vai facilitando o nosso trabalho e a nossa vida, enfim, né? E um pouco do que a gente faz no consultório é, né, mostrar isso tudo operando ali, porque normalmente não está claro para as pessoas, né? A gente está ali investigando, né? É o nosso trabalho todo tempo. Mesmo que a gente não fale, claro, assim, dessa forma, mas é aqui que a gente está se baseando, né? Para pensar o que está acontecendo. Então, agora é o último, né? Tá. Gente, assim, né? Era uma passada, é rápido, né? Falei até a mais, né, Diego? A gente ia acabar, mas enfim, estou por vocês, tá? Na verdade, o que eu trouxe assim para falar sobre esse assunto rapidinho foi isso, assim, mas era para localizar, tá? Com certeza, comentários, perguntas, enfim, diga. Eu vou fazer uma pergunta, mas totalmente fora, porque eu não sou psicóloga, nem psicanalista, nem nada. Mas quando trouxe a questão ali da questão própria do consciente, do inconsciente coletivo e tal, e aí tu exemplificou muito a questão da mãe, que é a causa de sofrimento para a humanidade. Sim, assim, complexo materno, todos nós, quem não? E eu me questiono assim, muito se a causa do sofrimento próprio, né, individual, não seria essa imagem que a gente tem desse inconsciente coletivo, da figura materna, seja pela própria religião, né, que por exemplo citou ali, sim. E aí isso dissocia muito do que a gente tem da mãe efetiva, né, da mãe errante normal. Sim, exato. Então eu não sei se isso... É que assim, ó, quando a gente olha para o complexo, para o arquétipo materno, né, todos os arquétipos eles são bipolares, como a gente diz, né? Eles têm esses dois lados, tá? Eu falei num aspecto do arquétipo materno, que é o aspecto da nutrição, né? É uma forma de olhar. Mas esse arquétipo materno, ele também tem um lado que é o da mãe devoradora. Tá? E esse é o lado negativo. Então, ele pode se constelar por um lado positivo, mas ele também pode constelar pelo lado negativo, influenciar, entendeu? Então, tem algumas características que a gente percebe, né, no complexo materno, como é que a pessoa está vivenciando, nos aponta para que lado tá sendo vivido aquilo, o que está influenciando. Porque, por exemplo, uma mãe que não libera o filho, né, ela está exercendo ali, né, está sendo influenciada pelo lado negativo do arquétipo, que é essa mãe eventualmente devoradora, que não deixa o filho sair do mundo dela, né? Uma visão que a gente tem dentro da psicologia junguiana é que assim, ó, o arquétipo materno, né, ele também está se referindo
a esse mundo paradisíaco, tá? Porque estar lá no útero materno, né, é estar no paraíso, tá? Então, a gente considera, por exemplo, que dependentes químicos costumam ser pessoas, né, e quando a gente vai examinar as histórias de perto, a gente encontra, né, esse arquétipo materno muito presente também. Por quê? Porque são pessoas que estão muito perto do inconsciente, né? Estão se entorpecendo, se anestesiando, né? E isso em busca desse paraíso que é a viver da mãe, né? Então tem várias questões aí, entendeu? Que ficam, né? A gente tem um apanhado maior, assim. Eu exemplifiquei com uma parte, mas tem várias questões aí. Como é que isso pode ser vivenciado e como é que isso pode influenciar? Cada um com a sua experiência. Algumas coisas a gente, né, generaliza e enxerga dessa maneira. Tá? Obrigada. Ninguém tem mais perguntas? Os complexos aí, não diz absolutamente nada. Quando fala dos complexos, tem uma correlação com os traumas? Sim, sim. Porque, né, o trauma seria a origem, né, daquilo que acaba fazendo com que essa energia ela se concentre, né, naquele tema, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Os pontos de fixação também. Exato, exatamente. É só explicar um pouquinho diferente, mas é a mesma, a gente olha para uma teoria e olha para outra, né? E elas são muito similares. Então, tu falou daquele paciente, né, que ativou os complexos em função aquela violência, a necessidade, o arquétipo do gosto, com determinados gatilhos. Isso. Né? Eu fiquei pensando, tá, mas para onde isso se Sim, com certeza, com certeza. Era um paciente que tinha, assim, seus traumas, com certeza. A gente sempre vai lá buscar, né? Porque está ali, com certeza. E vocês enxergam o paciente sempre naquele mesmo arquétipo ou ele vai mudando, vai. Na verdade, assim, ó, a gente percebe que os complexos, assim, eles têm alguns complexos que são principais, né? E da mesma forma, eu acho, eu me tratei durante muito tempo, né? Antes de começar a fazer a formação junguiana lá em Porto Alegre, né? Meus terapeutas aqui sempre eram da psicanálise, né? Então, e a gente sempre começa da mesma forma, né? A terapia, porque a gente vai limpando aquilo que está mais fácil, né? E aí permanece o núcleo, né? Que ali é onde tem os complexos que estão mais carregados efetivamente, né? Aquilo que é mais fácil, a gente rapidamente já vai, né? Liberando, né? E o que vai ficar é aquilo que a gente vai ficar um tempo ali, batendo, mexendo, vai, volta, né? E eles vão se liberando num trabalho que eu considero assim que é uma espiral, né? A gente fica andando em torno do mesmo assunto, mas nunca no mesmo nível, né? Vai liberando devagarinho. Eu acho muito, muito parecido, assim, né? Com certeza. Que saudade, Catarina. Alegria te ouvir. Mas eu fiquei pensando assim, como é mais fácil quando a gente pensa na experiência de estar com alguém psicótico, né? Faz sentido isso, né? Como o Jung começou o olhar dele, né? Para pensar no inconsciente coletivo, nessas questões arquetípicas, né? Porque via de regra, nós nos relacionamos a partir, né, de uma posição, de um lugar da neurose, né? Outro dia, passei por essa experiência exaustiva, assim, de estar com alguém completamente psicótico, assim. E aí a gente fica 50 minutos ouvindo alguém que traz um picadinho, assim, de coisas que a gente está tentando, né? Um pouco, assim, pescar, né? O que aquilo tem a ver, né? Porque a gente sabe, né? Bom, sempre tem um pé na realidade, né? O delírio da pessoa.
Mas eu fiquei muito pensando nisso, né? Nas coisas que a pessoa dizia, e quanto aquilo era tão simbólico. Né? E claro, eu estava vendo a pessoa ali pela primeira vez, então não era o caso, né? Não daria, não era a situação de me aprofundar, mas eu fiquei vendo assim, o mergulho nesse mar do inconsciente coletivo. Assim. Era triste, né? Muito triste, mas também de uma beleza, assim, né? Porque tinha um material riquíssimo ali que ela me trazia, naquele afã assim, de tentar me convencer de que aquilo que ela vivenciava era real, muito real. Para ela, né? Assim. Mas quando tu começasse a falar, né, de onde parte o mundo, né, assim, porque às vezes é difícil para a gente mesmo vir para esse lugar da pura metáfora. Porque é isso, né? Uma fronteira muito porosa, né? E que não dá conta desse conteúdo que é enorme, né? Então ele realmente a pessoa sucumbe ali, né? Não dá para imaginar de outra forma, né? E a gente, não sei na clínica a gente vai vendo isso, né? Quanto mais essa desorganização psíquica dos pacientes, mais esses materiais, né? Quando a gente está atento, mais esses materiais emergem, né? E a gente fica olhando assim, pensando, meu Deus do céu, é incrível isso, né? É um recurso, assim, eu não tenho, hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu lembro de fazer estágio no CAPS, assim, e eu gostava muito dos pacientes, assim, que traziam essas histórias e que ficavam, gostava muito disso. Eu acho interessante como a gente consegue acessar, de certa forma, assim, esse lado, essa face psicótica também, ou essa face do inconsciente coletivo no neurótico através do sonho. Que a gente ia falando assim, como é rico, assim, a gente vê que daqui a pouco tem alguém que fala daquilo como uma dimensão de realidade concreta, né, que está em psicose, enfim, que traz aquilo como uma dimensão de realidade concreta, e aí tu precisa, de certa forma, né, entender aquilo a partir do simbólico e trabalhar a partir do simbólico, e o paciente neurótico, muitas vezes, que já traz aquilo organizado através do sonho, né? Aquilo já simbolizado, e aí como isso é precioso pro tratamento, assim, acredito que na psicanálise também, mas na linha junguiana a gente pede ativamente para o paciente trazer isso, assim, né? Então, tenho alguns pacientes que têm um comprometimento bonito, assim, com esse processo de trazer o sonho, assim. E, claro, fases da vida do paciente que ele traz mais e traz menos, né? Mas, hoje mesmo tive uma experiência, assim, de uma paciente e enquanto tu ia falando, eu ia fazendo vários links e conexões, assim, até dessa questão que tu trouxe da dissociação e, enfim, desses elementos arquetípicos, das imagens arquetípicas e das figuras internas, né? Uma parte do sonho mesmo, ela estava num hotel, né? E ela está começando o tratamento, e aí ela falando assim, um pouco desse lugar de passagem que ela estava vivenciando com o início da psicoterapia, e ela estava numa disputa com uma outra mulher que estava num quarto à frente dela, e essa mulher era muito poderosa, assim, era uma mulher grande, gorda, negra, de cabelos esvoaçantes, assim, com seios fartos e coisas, e ela tem várias questões em relação à maternidade que ela está trabalhando nesse momento, assim, e ela trazendo essa mulher, assim, trazendo um viés de disputa dessa mulher, mas de certa forma ela ganha e ela exige que a mulher traga para ela café e chocolate. E ela estava enxergando, assim, essa face dessa mulher como sendo, de certa forma, um algoz que ela consegue vencer e despachar, né, pro fundo do corredor. Digo, mas tu percebe que é ela que te traz energia, é ela que te traz prazer também, ela te traz café com chocolate. E ela achando que era uma conquista conseguir tirar aquela personagem de cena. Eu digo, tá bem. Daqui a pouco foi uma conquista tu tirar um pouco da energia que estava investida ali, mas olha como ela te trouxe força também, assim, né?
Então, e aí fico pensando assim, pacientes que trazem, sei lá, histórias sobre personagens e que coisas, né? Que como se fosse filho de alguma figura histórica e não sei o quê, como isso vem no sonho e vem com uma dimensão, assim, uma riqueza para a gente ter um entendimento, assim, dessa psique, né? É muito bonito, assim. Eu tenho uma dúvida sobre a relação assim dos arquétipos com a formação dos complexos. Eu tive um pouco de dificuldade em entender essa questão quando eu estava lendo o Mapa da Alma. E a minha dúvida é a seguinte: os arquétipos eles seriam herdados, certo? Só que Entre aspas. a minha dúvida tem a ver naquele slide ali que o Jung estava bravo, me veio assim na cabeça. Talvez eu tenha compreendido errado uma parte. Eu achava que os arquétipos eram como se fossem tipo ideias assim inatas que se entrassem em conflito com a realidade do sujeito surgiria um complexo. Por exemplo, uma ideia Não. inata demais. Aí Não. essa é a minha dúvida que eu Tá. Então, não é isso. Todo complexo, tá? Ele tem um arquétipo no centro, tá? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, tem um arquétipo, e aí foi o exemplo que eu dei da mãe, né? Porque assim, ó, cada arquétipo, ele é a forma de um tema humano, tá? Por isso que a gente diz que tem milhares de temas, né? Porque se eu te disser, bom, esse copo com água aqui é uma coisa humana, tá? Então tem um arquétipo que é a forma que define isso, tá? Eu só vou enxergar este copo nesse formato com essa água porque a minha cultura me apresenta esse copo assim. Esse copo podia ser, sei lá, triangular, tá? Não tem problema, né? Então, assim, existem tantos arquétipos quanto. A gente tem que imaginar que lá na nossa psique, tá? A gente está todo mundo dentro do inconsciente coletivo e lá estão todos esses arquétipos, tá? Eu tenho uma vivência, tá? Que faz, bom, a energia psíquica para o Jung é a libido, tá? Ela é o que movimenta, tá? O nosso psiquismo. E de que forma essa energia se movimenta na nossa psique, tá? Por diferença de polaridade, tá? Então, tem uma coisa que está com mais consciência, né? Teoricamente, ela tem mais força, porque ela tem mais energia, tá? Só que isso é um sistema dinâmico, né? Essa energia se movimenta para lá, para cá. A rigor, eu devia estar com a minha energia toda equilibrada, tá? A rigor, eu sou uma pessoa normótica, tá? E aí, como é que isso acontece no meu psiquismo? Bom, todas as áreas da minha vida têm a mesma quantidade de libido distribuída, tá? Meu casamento, meu trabalho, tudo que eu faço, meus filhos, tudo perfeitamente adequado e a minha libido está esparramada. Vai ser mentira, não é assim, né? A gente tem uma libido que está se movimentando todo o tempo por diversos assuntos, tá? Para o Jung, onde é que está a neurose? Ela está quando a gente está concentrado em uma coisa só. Eu só trabalho, entendeu? Meu marido aqui, eu nem olho para ele, tá? Aí tem coisa errada, né? A minha libido não está distribuída de uma forma saudável na minha vida. É mentira dela. Entendeu? Então, ela não está distribuída de uma forma saudável, porque eu tenho que ter libido disponível para o meu trabalho, para aquilo que eu estudo, para vir aqui fazer uma palestra, para também estar com o meu marido, né? Então, o que acontece? Imaginemos essa situação, só que os traumas, né? Aquilo que a gente vivenciou durante a vida, né? Até chegar aqui, fez com que a energia, a libido, ela parasse em alguns lugares e ela carregasse mais determinados temas, entendeu? Tá? Então, tá andando lá, no meio dos arquétipos, tá? A minha vida, né? Mas a minha vida pessoal teve isso que aconteceu, tá? Parou ali. Eu continuo andando, entendeu? Porque eu preciso continuar andando.
Mas, eventualmente, quando eu chego lá na vida adulta, tá? Se repete uma situação traumática, tá? E aí o que acontece? A minha libido para naquele tema. Isso é o complexo constelado. Entendeu? Ele tem um arquétipo no meio, mas do lado a energia tá andando ali de que forma, tá? Ela tá concentrada pela minha vivência pessoal, pelo meu trauma. Entendeu? Fez sentido agora para ti? Tá clareando. Tá? Então, no centro de cada complexo tem um arquétipo, que é um tema, entendeu? Mãe, pai, irmão. Briguei com meu irmão, entendeu? Lá quando eu era, né, criança, tá? Meu irmão nasceu, eu morri de ciúmes, é uma situação daquelas bem comum, né? Morri de ciúmes e eu odeio meu irmão, né? Então tá, o meu arquétipo irmão, né? Não tá falando de um igual a mim, que é um parceiro com quem eu vivi, né? As coisas que a gente vive com o irmão, porque eu tenho um trauma ali, tá? Quando eu chego à idade adulta, o meu irmão um dia briga comigo, tá? O que acontece? Ou então o meu parceiro de trabalho, posso vivenciar isso dessa forma, né? Que eu tinha como um irmão, tá? Acontece uma situação lá de disputa e eu quero matar esse meu parceiro, eu não entendo por quê, tá? Bom, vou lá para terapia e descubro que eu estou vivenciando ali o meu complexo de irmão que se constelou. Entendeu? Qual é o arquétipo? O do irmão, tá no centro do complexo, tá? Mas como é que ele se relaciona dessa forma, tá? Uma outra situação me remete àquele tema. E aí constela assim, fica carregado de libido. Fez sentido agora? Pegou clareado. Deu? Então tá. É isso. Tá? O motorzinho de ativar arquétipos pode ser a culpa, nesse caso. Pode ser qualquer evento emocional. Na verdade, assim, ó, a gente tem uma ideia sobre os arquétipos, né? Que eles têm uma energia especial quando eles se manifestam, tá? O Jung chama isso de luminosidade, né? Que é um termo lá de um teólogo, que é o Rudolf Otto, e ele diz assim, ó, a gente tem quando tem um sonho arquetípico, por exemplo, né? É um sonho que tem uma energia maior, né? Então eu tenho um sonho com conteúdo pessoal, né? E ele, ok, aquele sonho que tá, né? Me acordo no outro dia, me lembro, tenho a sensação, né? Mas quando é um conteúdo arquetípico, tá? Que vem desse inconsciente coletivo, né? Isso não é toda hora, isso não acontece frequentemente, é uma ocasião especial, tá? Isso vem carregado de uma energia, um conteúdo energético mais, sabe, mais forte, mais determinante. Quando eu me acordo do sonho, eu efetivamente estou mais impressionada, ele faz uma modificação maior na minha vida, né? Porque vem de um lugar que tem uma energia, né, maior, né? Do que a minha vivência pessoal. Esse é o ponto, né? Porque o inconsciente coletivo, ele tem uma energia que é maior do que nós. E que aquilo, por isso que a gente diz, né, transcendente nesse sentido, porque transcende a minha experiência individual, né? É parte da experiência de todos nós, né? Então isso é mais carregado de energia psíquica do que aquilo que é só meu, né? É por isso que tem essa qualidade para o Jung, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Posso? Claro. Tá tudo em casa. Gustavo fez análise junguiana também, tá? Ele é alguém. Vocês me desculpem, eu não sou psicólogo, não sou dessa área. Mas ele fez análise junguiana também. Eu sou médico veterinário de campo, lido com vaca, e gosto do que eu faço, sou realizado com isso, mas eu fiz um processo de terapia, de análise bastante bom, longo, e estou casado com nada. Então, às vezes, quando a gente discute, eu sempre tenho que dizer, poxa, tu não é minha analista, tu é minha mulher.
Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que tem um gancho dela e dele que eu acho que cabia tu dar uma esclarecida melhor. E eu acho, assim, é uma ampliação. Me desculpem se eu estiver errado, mas vocês falam de arquétipo, para mim já meio comum, estou acostumado com essa linguagem. Arquétipo, e eu quero contracenar com mito, que tu falasse um pouco em mito. Tu não falou muito profundamente em mito. E eu vivenciei bastante essa história do mito no meu processo de análise, e tu sabe disso. Né? E eu acho que uma coisa que tem que ficar clara, assim, para mim ficou claro, mas eu acho que sempre é bom conceituar que no campo profissional de vocês, no processo junguiano, o mito é uma coisa que o analista identifica no paciente, tá? E mais do que isso, tu falou no Ares, não foi, né? E foi pintado para a guerra, cara. Mas o que eu acho é o seguinte, é que esse Ares é um momento da análise, tá? Que ele está presente, que ele foi identificado pelo analista, está sendo trabalhado, mas ele é volátil, ele muda. Tá? Isso, acho que nessa charla aqui, nessa conversa, não ficou bem claro. Eu acho que podia ampliar isso aí, porque ela tocou nesse assunto com arquétipos e ele também, de certa maneira, estava vinculado com esse tema. Então, É por causa disso, né? Desculpem. É por causa disso, porque, na verdade, assim, sempre que a gente vai buscar, em termos de terapia, é um equilíbrio no paciente, né? Então, se ele está constelado demais em um arquétipo, em um aspecto, né? Isso não é uma coisa boa. Então, a gente busca que aquilo se movimente, né? Porque esse mundo ideal seria que a gente tivesse, né, todos os deuses presentes todo o tempo em nós, né? De uma forma bem equilibrada, né? Se eu sou só Afrodite, tem alguma coisa errada comigo, né? Quer dizer, não estou conseguindo me conectar com as outras deusas que são parte, né, desse panteão. E então é nesse sentido, assim. Então, sim, a gente, como analista, muitas vezes identifica, olha, esse paciente está nesse momento unilateral e está expressando mais esse Deus, né? Então, o que eu vou querer fazer, né? Vou querer despotencializar um pouco aquilo para que essa energia se distribua para outras áreas, né? É isso, né? É isso. Eu acho que a identidade com os mitos é muito importante no processo analítico. É uma ferramenta importante, né, para a gente trabalhar nesse sentido. Bem, muito obrigada. Diga. Professora, minha dúvida ficou ali nos papéis arquetípicos. Tá? Quando a senhora trouxe essa contextualização do papel do herói, né, para essas etapas que a gente transpõe no modelo de vida que a gente tem, né? Casar, se demitir, trabalhar, né? A minha dúvida fica, caso o papel de herói se estenda e ele não consiga se transformar, de certa forma, o self ele vai proporcionar fenômenos que façam o ego ceder, o processo de individuação continuar? Perfeitamente. Né? Sim, com certeza. Né? São aquelas situações da vida da gente que a gente, né, não consegue entender por que aconteceu, né? Mas adoeci, e aí, né? Sofri um acidente, né? Sim, né? Porque em algum momento, assim, a gente vai ter uma interferência. A coisa está errada, né? Em algum momento, assim, se a gente prestar atenção, né? Isso acontece, né? E aí a gente tem que buscar realmente entender por que aquilo está acontecendo, né? Porque, na verdade, é isso, né? Encontrar sentido nas coisas que nos acontecem. A gente não consegue modificar, né? Mas a gente encontrar sentido no que nos acontece faz toda a diferença, né? Para a vida da gente. Aquilo que a gente diz, assim, ninguém vai ficar feliz completamente. Porque, fui me tratar para ser feliz. Não, né? O sofrimento é inerente à vida. A gente tem que aprender a fluir com isso
e a dar sentido para aquilo que nos acontece, né? Para que a gente possa se conectar com a nossa alma, né? Porque é só isso que a gente pode fazer. Agora, é um grande passo a gente conseguir dar sentido, né? Para as coisas que nos acontecem. Então, isso é muito legal, né? Sim, acho que outra questão importante é que muitas vezes se vai atrás do remédio, da medicação. Não que, claro, isso aqui é um excelente recurso, mas às vezes é para não entrar em contato mesmo, para anestesiar mesmo, para não sentir mesmo. Quanto que tem de potencial ali naquela dor, naquele sofrimento para... Exato, né? Porque o sintoma é um símbolo, né, também. Né? Então, a gente vai poder lidar com ele, né? E entender que algo está sendo dito através do sintoma é muito importante, né? É bem interessante, realmente, né? Eu, assim, eu costumo dar um tempo sempre, assim, né? Antes de encaminhar para a medicação, eu sempre não tenho nada contra, ao contrário, sempre encaminho quando é necessário. Mas eu costumo fazer isso já, né, nunca na arrancada, assim, porque eu acho que a gente tem que ter elementos, né, até para poder avaliar se efetivamente vai beneficiar aquela pessoa ou se é isso, né, Sibeli? Hoje eu atendi uma paciente e ela recém começou a medicação, claro, você tem todo um processo, sabe? E aí veio uma ela de sentir, ela disse, eu tô meio anestesiada. Essa fase, assim, sabe? Eu sei que tem coisas, mas eu tô meio anestesiada. Essa palavra, assim, ela... Mas, claro, ela está em terapia e acho que isso a gente vai poder vendo, né? Mas, às vezes, sem terapia, toma medicação, já tudo resolvido. E aí, quando para a medicação, volta tudo, né? Eu tenho pensado muito, cada vez mais, nisso. E eu acho que tem um momento, né? Eu acho que a medicação. Eu estou falando do lugar de médico, faço psiquiatria. Eu acho que cada vez mais eu consigo perceber a questão do encaixe terapêutico. Principalmente quem atende psicótico. Neuróticos, a terapia tu consegue, né, traduzir simbolicamente, trabalhar simbolicamente, né, e trazer essa pessoa razoavelmente equilibrada. E esse papo de terapia uma de 15 em 15 dias que a gente tem escutado aí também, não acredito nisso. Tem que ser permanente, tem que ser constante, porque isso vai te dando a possibilidade de ter a segurança de não dizer, olha, vai usar tal. Vem o cara com papo de suicídio, mesmo que seja neurótico. Como é que tu faz? Que momento tu diz, olha, usa ou não usa? Então, acho que essa percepção, para quem faz a clínica psiquiátrica, quem é analista, fica mais próximo. Assim, mas, às vezes, eu vejo que tem uma dificuldade dessa compreensão. E quando ele falou dessa história do self, que faz, a pergunta que fez foi fantástica para mim. Eu vivi isso, né? Há pouco tempo, há 3 anos atrás, 3 anos atrás. Sempre fui um cara que... Eu estava contando para ela que em 91 eu voltei para o Rio Grande, morei no Rio, me formei no Rio, fiz a minha formação mesmo, e vim para o Rio Grande em 91, eu moro no Rio Grande. Depois de 91 saí de novo, eu estava falando para ele agora que eu vivi muito pouco tempo no Rio Grande, eu vivi mais fora do que dentro do Rio Grande, mas voltei para o Rio Grande em 91, e em 92 eu estive aqui, porque eu não encontrava ninguém para conversar lá em Rio Grande. Não conseguia conversar com ninguém, porque ninguém queria conversar. Fui procurar, quando eu cheguei, eu era um médico novo, fui procurar os psiquiatras mais antigos da cidade, me apresentei, coisa e tal, e o que eu levei foi, não, quem sabe que procura outro lugar para trabalhar, essas coisas assim. E aí encontrei 3 pessoas que são minhas colegas até hoje, 3 psicólogas que trabalham no Rio Grande, que estavam na época, aqui a Sociedade Sigmund Freud era muito recente. E elas estavam aqui fazendo a formação. Formação não, estavam fazendo curso de pós-graduação de fisioterapia. E me convidaram, que tinha aos sábados, essa conversa que eu estou tendo hoje é aos sábados. Tinha essa conversa.
E eu comecei a vir aqui em 92. Fiquei em 92, 93 vindo aqui, que era o lugar que eu tinha para conversar. Porque lá não tinha espaço para essas conversas. A gente conseguiu começar a se reunir, eu e mais 3 ou 4 lá, que eram essas 3 pessoas que estavam aqui, mais uma outra colega de empresa. Mas o espaço que eu tinha para trocar, com pessoas que sabiam muito melhor, mais do que eu, que vivenciava mais que eu, que era o procurado, eu encontrei aqui, foi um lugar que me acolheu muito, e hoje eu estou sentado aqui de novo, né? Depois de 30 anos, não sei, 92, faz bastante tempo. E há 3 anos e meio atrás, eu vivi uma situação muito parecida. Eu fui esse cara que sempre busquei. E em 2020, eu estava nessa coisa desesperada, e aí veio a pandemia, e eu trabalhando cada vez mais e mais. E aí eu fui o segundo médico de Rio a ter Covid. E aí eu tive uma forma grave do Covid, eu fiquei 90 dias internado, 50 dias em coma, tive morto 5 minutos. Toda uma história que me remeteu à sua família. Até que ponto eu não estava precisando, naquele momento, vivenciar essa experiência para poder... Aí estava retomando de novo, aí fez a pancreatite, aí estava começando de novo, aí para ver, nossa, será que vai ter? Então, eu acho que sim, o self tem tudo a ver com isso. Tu vai viver o Big Herói várias vezes. Eu acho que a pergunta dele também faz sentido, se a gente pensar na tipologia, indiana, e fizer uma associação com os arquétipos, estão sempre rodando, né? Não são uma coisa parada. Esse é o movimento analítico, é o movimento psicanalítico. É um movimento, né? É movimentar, é ir transformando, modificando. Esse que eu penso que análise, psicanálise é isso. Né? Também a minha primeira experiência foi com a psicanálise, eu fiz 6 anos de psicanálise, antes de fazer a formação em psicologia analítica. Eu fiz 6 anos de psicanálise, 5 anos aqui em Pelotas, 5 anos no Rio de Janeiro. E eu sempre tive essa coisa, né? Então, eventualmente, eu acabo me personalizando, vivendo ainda o mito do herói. E o meu self vai lá e diz, não, pá, tá na hora de chega para ti. Vai criar vergonha nessa cara. A gente traz para o mundo real. Para o mundo não herói. Tem que matar esse herói. Né? Isso é importante. Não quero isso. Legal, muito bom te ter aqui novamente. Eu queria agradecer-vos, né? Muito bom, achei muito interessante. Acho que cada vez que tu vem aqui fica um pouquinho mais claro. E claro que tem suas questões distintas, né? Mas para mim se aproxima. Tem questões que são muito próximas. Os mitos não têm. A questão dos mitos é muito importante, tanto para Freud quanto para Jung. Com certeza. Né? A questão do complexo, como a repetição aparece. Acredito que tem muitas coisas muito distintas, eu não tenho nem ideia, mas não são tantas. Mas é bem cada legal vez mais se aproximam. Pensando ali na questão dos arquétipos, assim, que a gente enxerga de uma outra forma. Com certeza. Da questão do pai, já nos vê a questão da castração. Sempre que eles estudaram muito sobre isso. Com certeza. Então, eles têm muitas coisas. Muitas coisas caminham. Muito obrigado. Imagina, um prazer, gente. Que bom. Joia, obrigada.